Vamos? Quer falar onde você tá? Peraí, só um minutinho, vou falar. Calma, Chico, eu fico nervosa quando eu chego aqui. Ai. Hoje é dia 29 de janeiro, são 9 da manhã. E eu tô fazendo um caminho que é muito familiar pra mim. A gente tá no hospital ortopédico, na portaria do hospital ortopédico, que fica bem pertinho da Serra do Curral, aos pés da Serra do Curral, em Belo Horizonte. E é um lugar que eu venho e é como se eu voltasse 26 anos na história. Porque eu entrei aqui a primeira vez, a Giovana tinha 7 dias de vida. Eu cheguei com ela recém-nascida e ela saiu com as pernas engessadas para começar um tratamento que depois duraria 18 anos. Eu sou Adriana Araújo, jornalista, e sou a mãe dela, da Giovana. Em 2020, eu publiquei um livro para compartilhar a nossa jornada juntas, pelo tratamento médico da Giovana, para que ela pudesse caminhar com as próprias pernas. O livro me permitiu falar de sentimentos que eu nunca tinha revelado. Agora, nesse podcast, eu vou um pouquinho além. Eu quero falar de inclusão, da importância de ouvir as mães e também realizar uma jornada de gratidão. Nesse episódio, eu vou ao encontro de 2 médicos, os 2 anjos de jaleco que nos deram as mãos. Esse é o podcast Sou a Mãe Dela, episódio 2, de Mãos Dadas. Eu e a Giovana somos 2 baixinhas bem diferentes, mas que se complementam bem. Eu sou muito intensa, falante, eu quero fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, e a Giovana é calma, serena, equilibrada e focada. Nisso a gente é parecida. A gente tem uma conexão muito profunda, que é um pouco inexplicável, porque é como se, quando ela nasceu, quando eu recebo a Giovana no meu braço e escuto aquela frase, ela do jeitinho que a gente imaginava, é como se de alguma forma eu tivesse vivido para encontrá-la. A Giovana nasceu bem pequenininha, mas ela tinha bochechinha. Apesar de ser pequenininha, ela tinha bochechinha. E eu brinco que parecia que ela tinha 3 covinhas. As covinhas nas bochechas. E como se uma terceira covinha tivesse escorrido e caído na perna, assim. Na frente, entre o joelho e o pé, na frente da perna, assim, tem um buraquinho, uma covinha. E era fofinho, assim. Só depois eu fui entender que essa é uma marca da hemimelia fibular. As crianças que nascem com hemimelia fibular, em geral, elas têm essa marquinha de nascença. Eu falo que é a terceira covinha dela. A síndrome que a Giovana tem é rara, afeta exclusivamente os ossos. Ela tem a ausência de um osso na perna direita, que é a fíbula, e isso faz com que a perna entorte, e isso afeta o pé. Ela tem 3 dedos no pé direito, ela tem o pé esquerdo também com ossos fora do padrão, e ela tem 2 dedos na mão direita. Por isso, síndrome, porque afetou vários membros. Bom, isso faz com que ela precise de várias cirurgias ao longo da vida para corrigir, para reconstruir esses ossos para que ela pudesse caminhar. Se nada for feito, a criança pode ser amputada ou depender de cadeira de rodas, porque isso afeta a mobilidade. Mas com cirurgias, várias ao longo da vida, você consegue dar uma condição de independência para quem nasce com hemimelia fibular. Já tem paciente saindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Foi nos corredores desse hospital que eu tive os maiores exemplos de força, assim. De encontrar mães com filhos com deficiências gravíssimas e elas sorrindo, animando as crianças.
tentando seguir em frente. Sempre foi uma lição extraordinária. Dr. César, o consultório do Dr. César? Aqui, ó, linha vermelha à sua esquerda. Tá bom, obrigada. Os corredores estão iguais? Nossa, muito, muito parecidos. Tá muito parecido quando eu entrei, a primeira vez. Acho que é ali. O dia que um exame de ultrassom mostrou que a Giovana teria um problema ortopédico, eu estava muito aflita, tinha que correr para trabalhar, chegar na redação para pegar a pauta que eu tinha que fechar para o Jornal Nacional daquele dia. E eu não sabia que pauta era, porque a gente descobre quando chega na redação. E era uma pauta sobre o peso das mochilas, o impacto disso nas costas das crianças. E eu tinha uma entrevista marcada com o ortopedista. E aí eu fiz a reportagem, no final da entrevista com o ortopedista, eu pedi licença e pedi uma ajuda para falar do que eu tinha vivido ali no exame de ultrassom naquele mesmo dia. E ele, não é minha especialidade, eu sou especialista em coluna, mas vou te indicar um médico especialista em casos assim de crianças que nascem com problemas ortopédicos mais sérios. E me passa o telefone do Dr. César. Acho que é ali. Eu acho que o Dr. César é lá no fundo. Antigamente o Dr. César atendia aqui, ó. Mas agora eu acho que ele tá mais lá pro fundo. E quando eu vi o Dr. César a primeira vez, parecia que eu estava encontrando Deus. Um senhor, pele morena, e uma cabeleira branca que parecia uma nuvem assim em cima da cabeça dele, sabe? Uma nuvem. Oi, bom dia, tudo bem? O consultório do Dr. César, ele tá esperando a gente. É Unimed? Não, na verdade eu não vim pra consulta. Eu marquei com ele um horário só pra gente conversar. Dr. César Luiz. Dá uma olhadinha aí naquela porta de vidro ali, ó. À esquerda. Isso. Aquilo me acalmou. Falei, nossa, parece um anjo, né? Um ser assim, chegando, chamando o nome da minha filha. Sou eu, é eu que tenho que levar ela lá. E aquilo me marcou muito. E quando ele falava comigo no consultório, eu observava que ele tinha um olho verde e o outro azul. Um olho de cada cor. Aqui a plaquinha, Dr. César. Ah, ele lá. Achei. É bom? Ei, Oi, Dr. César. não te vi. Tudo bem? Tudo bom? Ah, quantos anos? Tudo bem? Dr. César, a última vez que eu tive Não só aqui... César, né, Adriana? Nem os meninos me chamam de César. Ai, não consigo, Dr. César. O máximo de intimidade que eu tive com o senhor assim foi chamar de Valmor Chagas. Ah, foi. Verdade. Ele não tentou diminuir o que era. Não tentou amenizar as minhas aflições ali. Ele botou a real na mesa. É difícil, é longo o tratamento, não dá para ter ideia de quantas cirurgias serão, mas a ortopedia moderna permite recuperação dos movimentos. Não é uma questão estética, nós não vamos tratá-la para melhorar a aparência da perna, do pé, da mão, mas para dar a melhor função para ela. Vai ser dolorido, vai ser longo, vai custar caro, mas tem um caminho. Uma inspiração para ela era Ela sincera. sofreu demais, né? Você também. Você sofreu demais. Né? Foi intenso. Eu entro aqui no hospital, Dr. César, nossa, passa um filme assim na cabeça. Dr. César faz as 3 primeiras cirurgias na Giovana para preparar o corpo dela para um crescimento, para então a gente decidir qual seria o melhor caminho. Porque todo mundo me falava, tem que buscar uma outra opinião, e eu estava só com ele até 1 ano e 2 meses de vida, e de tantas pessoas falarem, tem que buscar uma outra opinião, eu fui. Que foi quando eu escutei, amputa, tira esse pé e tá resolvido o problema, e aquilo me chocou demais, é para ele que eu volto correndo e conto que eu tinha tentado um outro médico, e ele é muito sereno, de me dizer, olha, eu entendo que tem médicos que acham que corta, tira fora o pé, e é a melhor opção. Mas ele fala, a medicina moderna, todos os estudos mostram que é melhor você recuperar o membro, dar a melhor condição e a pessoa ter o prazer de sentir a própria pele, poder pisar no chão com o próprio pé, poder dar passos com as próprias pernas. Ó, até 1960,
Não se tinha nada publicado a respeito de hemimelia. Acreditava-se, como as outras doenças que as crianças eram abandonadas, como síndrome de Down e outras desse tipo, eram abandonadas à sorte. Então, um dos objetivos sugeridos lá atrás era a amputação, né? No começo. No começo. Porque achava que não tinha recuperação. Não tinha recuperação. E depois, o objetivo passou a ser diminuir a discrepância, não corrigir completamente, que às vezes é difícil, e dar funcionalidade com o que tivesse. Né? O que tivesse que a doença ou a condição deixou. E aí você passa a admitir ou ensinar que não é uma doença ou condição da criança, é familiar. Porque você sabe da história, não precisa eu te lembrar disso. O quanto que você teve de trabalho com prazer para cuidar da Giovana. Quantas coisas você teve que abrir mão. Então, a sua mãe, todo mundo, é uma doença familiar. Aí vem depois a história dos bullying, vem a história da aceitação, vem a discriminação, quer dizer, a família vem vivendo em conjunto tudo isso. E aí passou-se foi feito com você. De tudo que foi feito, foi discutido abertamente os prós e os contras do que poderia acontecer. E para a mãe é muito difícil isso, você falar assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, mas de repente pode ser outra coisa. E graças a Deus que o Giovana tudo deu certo, né? E você tinha que enfrentar e conseguir seguir em frente. E ter a coragem de assinar documentos no bloco cirúrgico de que cada vez que você entregava para uma cirurgia, você estava assumindo um risco que podia terminar em morte. Que entregar uma criança de 3 meses, de 7 meses, de 1 ano e 2 meses, de 3 anos, de 6 anos, cada vez que você entrega no bloco cirúrgico, você está assumindo o risco de que pode ser a última vez que você vai encontrar a sua filha. Essa, para mim, é a parte mais difícil. E é você, mesmo com um medo gigantesco, te dominando. Você diz, não, vamos. Ela vai fazer a cirurgia e ela vai voltar e a cirurgia vai dar certo e a gente vai se preparar para a próxima. A hora que eu conversei com ela, eu falei assim, foi difícil porque eu tinha que decidir e assumir o risco. Mas, e para você, que teve que viver a dor? Porque ela viveu a dor de 10 cirurgias. Hoje a gente tem analgésico muito melhor do que tinha antes, né? É. E ela falou, não, para mim foi melhor. Eu sou feliz de ter minha perna, de ter meu pé do jeito que ele é. Um pé direito com 3 dedos, uma perna fininha, mas equilibradas. Ela tem a perna do mesmo tamanho uma da outra hoje. Ela caminha, ela pega metrô, ela é completamente autônoma. Nossa, que beleza. É de vera. Isso é coisa de mineiro, hein? É de vera. Ele me deu as primeiras lições de como conviver, como ensinar a Giovana a crescer confiante, aceitar a condição física que ela tinha e traçar uma estratégia de tratamento para melhorar aquela condição física, para permitir que ela caminhasse. Então, ele foi me ensinando isso naturalmente e me levando a essas reflexões. Quando a Giovana tinha uns 2 meses, não tinha nem terminado de tomar as vacinas todas, eu estava cansada de ficar presa em casa. A gente foi fazer um passeio no shopping e a minha irmã, quando apareceu um casal de amigos, a minha irmã mais nova, que é muito protetora, muito presente, carinhosa, ela teve o reflexo de puxar um lençolzinho que estava no carrinho assim, para esconder a mão da Giovana. E eu imediatamente enxergo naquele gesto, por mais amoroso e afetuoso que seja oferecer uma proteção e esconder, eu imediatamente puxo o lençol e descubro a Giovana para que o casal de amigos que estava se aproximando visse a minha filha real. E é uma maneira de dizer para minha irmã, e mais que isso, de dizer para mim qual será a minha postura diante disso. A Giovana não aprendeu a se esconder. Ela não tem por que se esconder, nunca teve. Então, muitos meninos estão 4, 5, 6 anos, a gente fala assim, conversa sobre a situação dele. Na hora que vocês estiverem almoçando, para ele ouvir, você não está conversando para ele, não. Conversa com o pai, conversa com a mãe, e vocês falam sobre os problemas de uma forma que ele entende e sem machucar. Porque aquilo que ele ouviu
é o que ele vai responder na sala de aula, é o que ele vai responder a vida inteira. Agora, se você esconder, ele vai esconder a vida inteira e vem cheio de complexo depois, né? Então, é um negócio que você tem que tratar todo mundo. E eu fui construindo essa consciência com a ajuda do Dr. César, com as minhas reflexões e com o encontro com as pessoas que agem de formas que nem sempre o intuito é ofender, é magoar, mas que sem noção do que fazem, às vezes, podem prejudicar. Então, eu lembro, por exemplo, de uma visita. Uma tia da minha mãe foi visitar e quando ela vê a Giovana, ela fala, coitadinha, tadinha. Quando ela me entrega essas duas palavras, isso imediatamente é um estalo assim na minha cabeça. Mas é isso? Pensa se você seria feliz escutando a sua vida inteira, tadinha, coitadinha, mas coitadinha, nasceu assim. E eu tenho o reflexo, é quase instinto assim de mãe. Eu falei, não, ela não é uma coitadinha. Ela não é tadinha. Com a voz calma. Ela nasceu com uma diferença física e a gente vai lutar para que ela tenha a melhor condição possível. Mas ela não é uma coitadinha. Agora, eu acho, doutor César, assim, pensando em tudo que eu vivi, eu acho assim, as mães de pessoas com deficiência, de bebês com deficiência, elas recebem pouco amparo no nosso país. Porque não tem amparo nenhum. Porque assim, eu que era uma jornalista, já trabalhava na TV, tinha salário, tinha pai e mãe me auxiliando, você tem uma culpa social muito grande. Se você não tem uma força muito grande de lidar com isso, com essa culpa, e paralelamente seguir em frente tratando, cuidando, provendo, arrumando caminhos para que a criança possa evoluir, é difícil. Então, se você pensa em pessoas que nascem, têm seus filhos na periferia, mãe solo, sem dinheiro, muitas vezes sem uma educação formal, sem trabalho ou com um trabalho mal remunerado, você escuta condenações, julgamentos até dentro da própria família. Então é muito difícil, sabe assim? Tanto que eu acho que a jornada mais difícil, mais do que a jornada médica, foi a jornada de construir a autoestima da Giovana, porque construir a autoestima da Giovana significava também construir a minha autoestima como mãe. Agora, se você consegue passar esse primeiro sentimento de frustração e assim, não, vamos lutar. Quer dizer, você vai ganhando uma vitória de cada vez, né? Para chegar na final. É algo que as mulheres, mães, não são preparadas para viver, nem para falar. O luto de uma mãe que recebe um filho com uma deficiência é algo negado, como se não existisse, mas ele existe. Aquela tristeza existe, aquela decepção por algo que deu errado, uma decepção com você mesma. São muitos sentimentos ali, logo no nascimento, logo que você recebe a notícia de um diagnóstico, de uma deficiência, de uma situação mais grave, mas você não verbaliza aquilo. Você tem até vergonha de falar sobre essa tristeza, porque, de alguma forma, se você fala, você está dizendo que está triste porque recebeu um filho assim. Mas você não pode demonstrar que está triste, porque demonstrar que está triste é falta de amor pelo filho ou pela filha, e não é. Eu falo que é o luto proibido porque você não tem com quem falar, e precisa falar. Você carrega culpas muito grandes e vai carregando essas culpas por muito tempo porque você não teve um espaço para dizer da sua tristeza, da sua angústia, da sua aflição. E todos esses sentimentos não são falta de amor. Do seu medo, né? Você não tem um espaço, você tem que falar, não, vamos, liga uma super-heroína aí dentro de você, veste a capa, pega o escudo e a espada e vamos lutar essa guerra. Sem ter espaço, sem as pessoas olharem para essa mãe e falar, tá tudo bem, você quer falar sobre isso? Te ensinaram que tudo é perfeito, que os corpos nascem perfeitos e que você tem que buscar a perfeição, mas não é assim.
A vida real não é assim. Na verdade, eu acho que se tem alguma ajuda que eu posso dar para mães de crianças com deficiência, é essa conversa. E todas as vezes que essas palestras acontecem, não são frequentes, mas quando acontece, é muito emocionante. Para elas e para mim também. Todo mundo. Porque assim... Mas chorar é bom. O dia que acabou, quando a última cirurgia acabou, eu viajei para Belo Horizonte para fazer uma surpresa para ele. E levei a Giovana na sala dele. Quando ele abriu a porta do consultório para chamar o próximo paciente, quem estava do lado de fora era a Giovana. Quando viu ela de pé, andando, com as duas pernas do mesmo tamanho, equilibrada, ele se emocionou profundamente. E eu sei o quanto o legado dele é extraordinário para milhares de pacientes, porque eu vi nos corredores dos hospitais ele se doando para pacientes carentes, fazendo cirurgia sem pagar nada, pacientes com paralisia cerebral, pacientes que, às vezes, o único avanço é melhorar um pouquinho a posição da mão, ter um pouquinho mais de conforto numa cadeira de rodas, pacientes que não vão andar nunca. E ele estava lá, lutando por aqueles pacientes. E muitas vezes, o que a gente fala, para que você vai operar? Fazer estudos? Não. Porque se ele ficar deitado, o horizonte é o teto. Se ele ficar em pé na janela, o horizonte faz isso. Quer dizer, isso é uma autoestima aumentada, o menino muda completamente. Ele sai do teto para o horizonte. Né? É muito bacana. Eu testemunhei a jornada dele. E eu acho importante essas pessoas saberem que elas fizeram diferença no mundo. E o senhor foi extraordinário. Ao senhor. O senhor foi extraordinário. Como médico, como conselheiro. Normal, extraordinário, normal. Não. Esse é o normal. Para mim, foi extraordinário. Não, mas é muito bom. Eu falo que nessa área, apesar de ser sofrida, você tem satisfação pessoal. Todo santo dia. Você tem satisfação pessoal. Então meu filho andou hoje. Então é legal demais. E o senhor tem muitos pacientes que o senhor conseguiu fazer andar? Esse ano fiz 50 anos de formado. 50 anos. Já estou no caminho dos 80, né, Adriano? Então está na hora de... Mas foi muito legal. Eu não arrependo nem um minuto. Ai, eu me senti tão acolhida. Parecia que estava sendo abraçada por uma nuvem. Jaleco branco, cabelo branco. Nossa, mãe, muito tempo. Eu lembro muito claramente, assim. Ela tinha 7 dias de vida e ela saiu daqui com as 2 pernas engessadas. E assim foi. Vinha toda semana. Até o marceneiro chegar. Até o doutor Amâncio. Bom dia, doutor Amâncio. Tudo bem? Como é que você vai? Bom, E aí? posso falar que faz tempo que eu não te vejo, que eu vejo você todo dia na televisão. O doutor Amâncio, quando eu encontro com ele a primeira vez, valente, né? Ele aperfeiçoou uma técnica cirúrgica, teve coragem de mudar o jeito que era feito, e aí falou, ela é a 6ª paciente que eu vou operar por essa técnica. Então, ele não garantiu resultados, ele foi muito transparente, muito honesto, e eu encarei, pedi ajuda para o Dr. César. O Dr. César me deu a opinião dele, teve a coragem de me dar a opinião dele, e a gente começou então uma jornada cirúrgica com o 2º anjo de jaleco na vida da Giovana, que é o Dr. Amâncio. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho a Amâncio sensacional, né? Sempre achei. E o senhor lembra da Giovana quando ela chegou? Eu lembro. O que o senhor lembra? Eu lembro dela pequenininha, assim, olhando meio assim, não falando nada. Quando a Giovana entrou no consultório dele a primeira vez, ele chamou ela de Maricota, brincou com ela, ei, Maricota. Caladinha. Calada, aquele jeitinho dela, eu examinando. Aí eu fui examinar as mãos dela e tal. Ela retraiu um pouquinho com as mãos, não queria mostrar a mão, prestando atenção em tudo, aquele olho assim, né? Tal, mas na dela, né? Quietinha, avaliando e tal. E o doutor Amâncio, quando ele recebe a Giovana no consultório dele, a Maricota dele, que ele chamava assim, tinha 9 anos de idade. Então, ele passa a explicar o tratamento não só para a mãe,
mas para Giovana também, que é muito curiosa, quer saber tudo que vai acontecer. E ele fala muito calmamente com ela em todas as consultas, ele explica como vai ser a cirurgia, e vai conversando com ela, explicando o quanto era importante ela estar comprometida com ela própria, com o tratamento, com a recuperação. E o Dr. Amâncio fez as cirurgias mais difíceis na Giovana. As de alongamento ósseo, as cirurgias que a recuperação é muito dolorosa. Eu sempre fui muito fominha de cirurgia, sempre gostei muito e entrava em tudo quanto é coisa. Até sutura cardíaca eu fiz, né? Quando é que o senhor se especializa em casos como o da Giovana? No Sara. Isso deve ter sido 86, por aí. Fui ver como é que era, tal, não sei o que, e comecei a fazer no Sara. Ninguém fazia. E eu comecei. No Sara, a gente tinha uma experiência muito grande em alongamento ósseo. Mas alongamento... Por conta de acidentados? Não, deformidades. Deformidades. Eu sempre gostei de coisa difícil. A Giovana veio para as mãos certas, então. O Dr. Amâncio é a pessoa que pega uma perna completamente fora do padrão, torta, faltando osso, e ele reconstrói. Parte aquele osso em várias partes, reconecta com pino, alongadores, para o corpo produzir mais massa óssea e ir moldando. Eu falo que o nome do capítulo dele no livro é Dr. Marceneiro. Ele fez 6 cirurgias na Giovana. Você chegou a fazer o alongamento ósseo do jeito mais rudimentar que tinha. Eu fiz todos os métodos que você pode imaginar. Não tem um que eu não tenha feito. Existe um método de muitos anos, décadas, que foi criado por um russo, que é um método que chama Elizarov, que alonga esses ossos. Só que esse método é muito antigo, uns 70 anos. E o que ele fez foi aperfeiçoar o método para que o paciente ficasse o menos tempo possível com gaiolas externas, pinos externos nas pernas, menos tempo de cadeira de roda, menos uma habilitação, né, uma reabilitação melhor, uma recuperação mais rápida. Eu passei muitos perrengues, foi duro, mas eu sempre acreditei na minha capacidade de trabalho, entendeu? Minha avó, mãe do meu pai, que era uma italianinha desse tamanhinho, mas que me fez ser médico, entendeu? Ela queria que eu fosse ou médico ou padre, né? Eu acho que eu vi um caminho melhor. Né? Escolheu certo? Escolhi certo. Mas, enfim, ela é uma pessoa que conversava muito comigo e essas coisas de valores, entendeu? Ela tinha um negócio que chamava psichê. Não sei se você sabe o que é isso. Não. Como é que é o nome? Psichê. Psichê era uma penteadeira. Psichê? E ela tinha 2 vidros ali. Um tinha feijão, o outro tinha milho, assim. E aquilo... Na penteadeira? Em cima, assim. E eu falei, vó, o que é isso, né? Ela não falava. Aí eu enchi as paciências da avó para saber o que era. Um dia ela me falou assim, cada dia eu paro no final do dia, eu penso no meu dia. Se esse dia foi um dia que eu ajudei alguma coisa, fiz alguma coisa boa, eu coloco um milho nesse vidro. Se eu não conseguir fazer nada de bom, eu coloco um feijão nesse vidro. Aí eu olhei, tinha muito mais milho do que feijão, entendeu? Isso marcou muito minha vida, entendeu? Quer dizer, cada dia você... Como é que foi teu dia? O que você fez nesse dia? Eu penso nisso o tempo todo. Todos os dias? Todos os dias. Eu não tenho os vídeos, mas na minha cabeça, eu não consigo terminar uma cirurgia sem pensar o que eu podia ter feito melhor naquela cirurgia e se eu realmente ajudei aquela pessoa. Entendeu? Foi uma maratona cirúrgica, difícil, dolorosa demais para ela em alguns momentos, porque são cirurgias muito invasivas, e ela foi brava, guerreira e ajudou demais. Ela é uma menina que colabora todo o tempo. Ela tem, isso eu senti desde muito bebezinha, assim, uma sabedoria para enfrentar o que precisa ser enfrentado, com calma. Então, você acha que a Giovana tem que ser grata a alguma coisa? Olha o que essa menina conquistou por ela. Olha a trajetória dessa criança.
entendeu? Você vê ela firme, entendeu? Aquilo, ó, eu fico até arrepiado de ver, na hora que eu vi a Gi subir lá, receber aquele diploma, entendeu? Giovana Araújo. O doutor Amâncio foi na formatura da Giovana. O doutor Amâncio dançou a valsa com a Giovana. 2 baixinhos dançando uma valsa para lá e para cá. E eu sorrindo por dentro, assim, vendo uma cena que nem no melhor roteiro de filme que eu pudesse escrever eu teria pensado nesse capítulo, assim. Formandas em terceiro acompanhante. Foi, assim, uma coisa de guardar no coração mesmo. Que legal. Porque, sei lá, é dentro das coisas que eu acredito, é isso que eu te falei, entendeu? Você tá perto dessa pessoa maravilhosa, entendeu? Que isso pra mim eu gosto de estar perto de gente boa e estar junto dela, então você pode falar assim, quase como uma filha, né? Que você tem, né? Esses pacientes acabam sendo quase filhos, né? Era uma Botou coisa um assim, salto, que é difícil pro pé dela. Não, e na hora, assim, né? Tinha aquela barreira lá, aquela fita secando e tal, né? Aí ela foi dançar com seu pai, né? Dançou com você e tal. Aí eu tava ali do lado, na minha, né? Então, não sei o quê. Ela foi lá, me catou, me puxou, né? Quer dizer, é isso que eu falo dela, entendeu? É esse jeito dela, assim, eu quero, e eu faço, e eu vou, entendeu? É bonitinho. É assim. Eu acho que muitos e muitos pacientes reclamam de faltam médicos humanos. Médicos que enxerguem além do exame médico, além do ultrassom, além da ressonância, além do exame de sangue. Médicos que enxerguem o todo, médicos com paciência de escutar, de falar das dores do corpo, mas das dores da alma também. Eu escuto muitos pacientes reclamando dessa falta desse médico humanizado. Mas eles estão aí. Às vezes a gente tem experiências ruins, mas não significa que os bons sejam a exceção. Eu acho que tem muitos médicos assim. E eu tive a sorte de encontrar 2 extraordinários, que foram os ortopedistas da Giovana, o Dr. César e o Dr. Amâncio. Assim, nunca foi só o honorário médico. Eu senti todo o tempo no Senhor um desejo de esse desejo que o Senhor contou hoje, de dizer assim, o que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer melhor por ela, e fazer isso com carinho, com afeto, com presença, chamando ela de maricota, fazer isso para uma mãe que estava sofrendo e que às vezes não podia demonstrar esse sofrimento, porque assim, tinha que ser a força de demonstrar que estava tudo bem, que ia dar certo. Se muitas vezes não podia mostrar que estava com medo, encontrar uma pessoa que se dedica tanto mas fez toda a diferença. Eu sei que mas isso daí, entendeu? É um milho que eu coloco no meu vidro. Pela Giovana, o senhor pode colocar um caminhão de milho. Mas olha, eu choro todas as vezes que eu vejo esse vídeo. Eu falei, eu vou me emocionar sempre. Todas as vezes que eu olhar esse vídeo da Giovana caminhando para receber o diploma de médica. Porque para mim, assim, ela deu 10, 12 passos. Mas para mim, são 26 anos de passos. Então, assim, tem muitos passos em cada passo daquele que ela deu para receber o diploma. E o Chico, de fato, insistiu para que a gente fizesse podcast. Eu estava resistente, mas para mim ele faz um sentido, que é agradecer. Não. E o senhor sabe.
tem nada disso não. Eu nunca vou ter palavras suficientes Aí, ó, agora para eu vou pro agradecer meu o que o senhor lado, ó. fez por ela. Nunca. Sem o senhor, ela não teria dado esses passos para receber o diploma de médica. E eu tenho certeza absoluta disso. Obrigado. Enquanto eu viver, eu vou ser grata. Eu nunca me senti sozinha. Plenamente sozinha. Eu estava amparada. Eles me deram as mãos. Nossa, o Chico é um capítulo à parte, realmente. Ele encontrou uma conexão de pai com ela que eu não imaginei que fosse possível. A primeira da segunda etapa, né? A primeira cirurgia de alongamento ósseo da Giovana, que era pesada, eu namorava o Chico há pouquíssimos meses, há 3 meses. E ele estava no bloco cirúrgico, ele estava no hospital para brincar com ela, para conversar com ela. Ele escolheu dar a mão para Giovana também. Vamos só andar um pouquinho no corredor ali onde eu ia com ela? Vamos pra lá aqui. Esse foi o episódio de Mãos Dadas. E eu já te espero pro próximo, para te contar de uma outra pessoa que entrou na nossa vida. O Chico, o Abu, o pai da Giovana. Eu sou a Adriana Araújo, sou a mãe dela. Até já. Este podcast é produzido pela Trovão Mídia. Direção e produção executiva de Ana Bonomi e José Orenstein. Roteiro de Silvia Gomes. Assistência de produção de Ana Azevedo. Edição de som, trilha sonora original e mixagem por Pedro Vituri.